Mas por que você resolveu virar piloto, cara? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Depois que eu estive aqui no Flow, aconteceram... Eu sempre tive uns episódios pequenos de reiterismo. Mas isso... Deve ser pequeno mesmo, porque nunca, todo mundo que eu ouço falar do Lito, quando fala do Lito, fala, pô, o Lito é muito foda, inteligentíssimo, cara. E no Twitter, pelo menos. O Twitter, que era pra ter bastante, quase não tem. Mas tem, assim, no Instagram, tem um pouco. No Instagram? No Instagram. Que eu nem praticamente acesso. Eu fico sabendo por terceiros, né, do reiterismo. Mas, enfim, eu vim aqui no Flow. E aí, acho que um de vocês dois me perguntou qual que era o valor de 1 hora de voo. E aí eu chutei um valor lá que eu não sabia direito, porque eu não queria ser piloto naquela época ainda. E... Aí na minha cabeça eu comecei a fazer cálculo. Eu falei, pô, se esse valor vai dar isso, então não é isso, é mais que isso. E aí eu falei... faz o seguinte, quem quiser saber, vai no site da ANAC e pega as informações lá. Essa foi a nossa conversa no Flow. Entendi. E aí, esses carinhas meio babacas aí, eles cortaram só o trecho que eu falo as coisas erradas e que eu não falo para ir no site da ANAC. E aí começaram a espalhar isso. Aí pegaram um trecho também do Danilo Gentili, que é um programa de humor, que ele perguntava assim, pô, então, você sabe pilotar? Eu falei, sei, né? Sei no simulador. Mas eu não falo isso. Porque o gancho era mostrar eu no cockpit de um simulador de voo de 737 com o Murilo Couto, fazendo o Murilo Couto pousar o avião. Só que esse insert entrou muito depois. Aí a minha fala ficou meio sem sentido ali durante a entrevista. E aí ele pergunta, mas tu sabe, se os pilotos morrerem, tu vai conseguir pousar o avião? E eu falo, vou pousar muito bem. Por quê? Em simulador de voo real, porque existe o simulador de voo de computador, existe o simulador de voo real que os pilotos voam. Eu já brinquei nesses simuladores, porque eu faço, como mecânico, alguns testes no avião, tipo fazer cheque de motor em alta potência. Um avião é muito caro, bicho. Só o motor são 11 milhões, 15 milhões de dólares de um 777. Caraca. Aí, tu acha que a empresa vai chegar e botar um aviãozinho assim, vai lá e faz o teste lá, antes de confiar em você? Não. Então eles levam e a gente faz o mesmo simulador que o piloto faz. A gente faz nossa parte de manutenção, que é diferente, tá? Os checklists são diferentes, os procedimentos são diferentes. Mas depois que acaba a nossa parte, sobra sempre ali meia horinha. E aí o instrutor fala, pô, quer voar? Porra, claro que eu quero. E, pô, eu sempre pousei 777. Fiz simulador de 767, também pousava. Então, eu conseguia pousar um avião com o meu conhecimento. São muito pica. Hoje em dia, os simuladores, mano, são fisicamente muito realistas. Sim. E aí, né, ficou esse negócio, aí os caras cortaram também só esse trecho de "e pouso muito bem", e eles começaram a divulgar isso na época que eu fiz uma live no YouTube. Quando o Flight Simulator 2020 foi lançado, que é um puta game... se eu falo game, aí vem a galera que fala isso não é game, é simulador e vem me atacar. E se eu falo que é simulador, aí isso não é simulador. Aí, vocês são chatão, mané. Na moral, pelo amor de Deus, deixa os outros em paz, cara. Deixa as pessoas, cara. Vai bater uma punheta, sei lá. Porra. Aí, né, eu comecei o stream, e eu não faço muito stream, né? Mas esse eu queria fazer porque eu queria mostrar umas coisas legais, que eu fui beta tester do Flight Simulator 2020. E aí, a versão que saiu pra gente primeiro ainda estava meio bugada, antes de ser a versão retail, né? Que foi mesmo pro consumidor final. Aí eu começo a live falando assim, pô, hoje a live é pra gente se divertir. Inclusive o título da live é Procurando a Casa da Minha Sogra no Flight Simulator, entendeu? Então era um bagulho pra se divertir. Dá pra achar mesmo. A casa da sogra? Dá, porque agora é o mapa do mundo real mesmo. Que foda! Tá foda. Que foda. Caralho. E eu achei lá no Leme o prédio da minha sogra. Mas dá pra ver de longe, assim, é isso? Você vê de longe? Sim, eles como se fosse uma imagem do Google Maps. Isso. O que eles fizeram? Como é da Microsoft, eles não usaram o Google Maps, usaram o Bing. Entendi. Então, como são bem parecidos, esse jogo ele pega todo o planeta que está mapeado pelo Google, pelo Bing Maps. Bing Maps, sei lá o quê. Microsoft Maps. Ô, Microsoft, porra, Bing é sacanagem. É sacanagem. Bing é horrível. E aí, uma inteligência artificial constrói os prédios, mas baseado em distância de sombra, essas coisas, não constrói os prédios mais ou menos na altura. Então tem o Cristo Redentor, tem tudo. Então você pode fazer um voo visual
Real. E se você põe um óculos de realidade virtual, que eu tenho, caralho, você tá dentro do cockpit do avião e você tá enxergando tudo. Inclusive enjoa, né? Porque tem muito movimento e acaba... Motion sickness. Motion sickness. Eu fico enjoado quando eu uso. Que irado, cara. Perfeitão, Não cara. que você fique enjoado, o resto. E aí, pô, tô brincando ali, me divertindo. E, porra, live aí, 10 mil pessoas lá, com comentário pra caramba, eu querendo interagir ao mesmo tempo. E os caras, pô, vai no meu aeroporto lá não sei aonde. Aí no aeroporto no meio de Palmas, no Tocantins, sei lá, um aeroporto pequenininho, cheio de árvore, que veio esses bugs de árvore muito alta no simulador. E aí, aconteceu dois problemas na live. Não problemas, porra... Os caras não dão folga pra mim, na verdade. Eles querem que eu seja 100% perfeito 100% do tempo. Isso não existe, Enquanto cara. você tá jogando um joguinho, né? Jogando um joguinho. Enquanto fazendo uma live, entretendo uma galera também. Exato. E olhando, porra... Quando tu decola com o avião, tu prepara um voo. Ali eu tô no simulador, eu quero me divertir e mostrar pra galera. Aí teve um que tinha uma tempestade na frente. E aí eu tô indo em direção à tempestade. Não, na verdade eu botei uma tempestade. Eu falei, ó, tá vendo isso aqui? Quando você tá voando com um avião pequeno, você não pode entrar num bagulho desse. Então se você enxerga, você dá meia volta e volta. Só que essa meia volta, eu falei, você faz um 360. Ao invés de falar, faz um 180, entendeu? Aí pegaram no meu pé com essa babaqueira. Uma fala, mano, para. Que forma rasteira de vida é que perde tempo com isso, fazendo até desenhos. Mas eu acho que é porque você virou um prego na aviação, ou seja, você despontou, você virou uma referência, tá todo mundo falando, porra, puta, quero saber sobre aviação, eu vou no canal do Lito, tá ligado? Você é uma eu acho que talvez é uma referência do Brasil nesse sentido. Hoje sim. Acho que na América Latina tem um monte de gente que fala espanhol, que assiste o canal e entra em contato, fala, pô, ainda bem que você fala devagar que eu consigo entender. E a outra coisa foi, numa dessas pistinhas que o cara falou, vai lá no meu aeroporto, eu botei um King Air, que é um avião bimotor. E aí o bug do Flight Simulator era o seguinte, que estava nessa versão. Na hora que o avião chegava na pista, ele já colocava um pouquinho de flap. Flap é um negócio que ajuda na sustentação do avião. Para ele decolar de pistas curtas, por exemplo. Só que ele colocava isso automaticamente. E aí, como eu estava numa pista muito curta, eu pensei, pô, vou dar um dentezinho de flap aqui para decolar. Só que quando eu dei mais um, aí o flap foi todo para baixo. Ele foi para a posição máxima, que aí já não serve mais para decolar nem nada. Entendi. E aí eu fui decolar e o avião não conseguia voar com aquele arrasto todo aerodinâmico, ele caiu na frente. Aí eu até dou uma risadinha lá, falei, porra, né? Aí, puta, também cortaram isso. Aí juntaram esse vídeo com o negócio do Danilo Gentili. Vou bem pra caralho e tô caindo no simulador. Aí eles tentam montar uma história assim de que, pô, o cara que vocês seguem aí, ó. Olha que o cara é ruim pra caralho, não sei o que. Porque aí se eles deslegitimarem a sua referência, eles podem talvez sonhar com conquistar o papel de referência no seu lugar. Mas é um pensamento de pessoa rasa, porque se você precisa tirar a credibilidade de alguém pra assim conseguir conquistar a sua, quer dizer que você não tem a menor confiança na sua própria credibilidade. Eu particularmente, eu não me sinto muito afetado. Eu não vejo, porque eu nem eu sabia tenho dessas paradas. Então, a gente só tá sabendo porque você tá trazendo aqui. Isso é um círculo muito fechado, que eu chamo de pilotosfera. Fica na pilotosfera isso. Então, não me incomoda porque o meu público não sabe disso, por exemplo. Eles nem sabiam. Eu fiz um vídeo recente assim, tentando cancelar o Lito. Vou falar disso também, que foi quando eu fui no Inteligência Limitada do Vilela. Rolou uma tentativa de cancelamento? Esse foi bem pior. Já vou contar a história toda. Aí, a moçada não sabe. Eu falo, pô... Porque na hora que eu me ponho em dúvida assim e falar, porra, será que eu tô fazendo a coisa certa mesmo? Será que eu tenho que abandonar e falar tudo que for relacionado a voo e falar só coisa de manutenção de avião? Será isso? Porque essas dúvidas passam, independente de eu ser preparado ou não para reiteirismo, porque eu sou, e não me incomoda. Mas a dúvida passa. E aí quando eu vejo um cara assim, eu chego no aeroporto, eu vejo um cara que carrega bagagem, ele fala, pô, Lito, teu canal é sensacional, aprendi um monte de coisa lá. Aí vem um abastecedor de avião e fala, caramba, teu canal é sensacional. Eu falo, tá vendo? E essas são as pessoas que eu quero atingir. Eu não quero atingir piloto nem mecânico de manutenção. Esse pessoal já é profissional. O meu canal não serve para isso. Ele serve para democratizar a aviação. Eu quero que todo mundo que queira ser piloto possa ser piloto. Sem ter gente falando, não, é muito difícil, é muito complicado, é muito caro, você não vai conseguir. E, pô, as pessoas podem conseguir. E eu quero mostrar esse caminho.
Então esse talvez seja um aspecto dessa reação também. Cara, eu acho que eu nunca na minha vida eu seria um piloto, cara. Pô, vamos ver depois do papo de hoje, porque tu vai gostar. Eu vou falar de alguns processos aí. Então vai. Tu pulou de paraquedas, cara. Não, mas eu pulei de paraquedas uma vez com um cara, entendeu? Eu tava. Quando tiver um cara atrás coxando, tudo bem. Os caras da aviação são chatos. Não pode falar pulei de paraquedas, é saltei de paraquedas. Então, só que como eu não sou desse mundo aí, é pau no cu de vocês, então. Demorou? Mas aí é o seguinte, por que esse negócio de piloto? Porque eu penso assim, lembra que eu tava falando que a crítica não me afeta? Uhum. Porque para mim não existe crítica construtiva e crítica destrutiva. Existe a crítica que é verdadeira e a crítica que é falsa. A crítica que é falsa, eu ignoro. Tipo, o cara fala, esse cara só fala merda de aviação. Isso é falso. Então, foda-se. Foda-se. Manda pra falar no cu esses otários aí. Agora, quando o cara fala um negócio que pode ter razão, eu falo, eu posso melhorar nisso então. Então, quando o cara fala assim, mas você não é piloto para saber de blá, 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 blá. Aí eu falo, porra, eu não sou piloto. Por mais que eu saiba de simulador de voo, eu não sou piloto. Então, eu vou pegar essa força que está vindo contra mim. E eu li um negócio no Twitter que, encaixou certinho. O cara fala assim, o Aikido é uma... Tipo, você não dá um contra-ataque no Aikido. Você pega a força que está vindo contra você e você desvia ela para que aquilo tenha algum outro resultado. Eu falei, porra, tá vindo essa força toda de negativismo, de gente querendo destruir toda a minha solidez de aviação. Então eu vou pegar essa energia e vou direcionar ela para o seguinte. Os caras têm razão, eu não sou piloto. Então eu vou ser piloto. E aí eu decidi fazer isso. Agora fudeu, né? Mas é uma boa ideia se for parar pra pensar. Porque aí você, sendo piloto, você acaba entrando dentro do grupo dos pilotos egocêntricos nesse sentido. Mas você entra na mesma... Tipo, o Lito tá falando, mas ele é um dos nossos. Talvez você crie essa percepção na cabeça. Eu acho que não. Eu acho que eles vão continuar odiando. Será? Eu acho. Eu acho que pelo fato de ele ser uma grande referência, sempre vai ter pessoas tentando destruir essa referência pra talvez, tentar a sorte. Mas... você vai conquistar, sendo piloto, porque tem os pilotos chatos, mas tem os pilotos que não são chatos. Sim, a grande maioria, a gigantesca maioria dos pilotos são muito gente boa, cara. Que respeita a manutenção. E toda vez que eu ver um piloto no aeroporto, eu vou pisar no pé. Então, isso é bom deixar claro, tá? A grande maioria, eu diria 98% dos pilotos são gente boa pra caramba. Mas tem aqueles 2% que são... Que é vagabundo. Não que é vagabundo, mas... Vou pegar toda essa força que tá vindo em direção a mim e vou redirecionar e enfiar no cu dele. Não, então, mas o propósito é maior ainda. Não é só eu tirar a licença de piloto e poder falar assim, agora eu tenho carteira. Não é dar carteirada assim, agora eu sou piloto, eu posso pelo menos brincar do simulador de voo agora? Porque eu parei, porra. Sério? De tanto que eu ficar em cima, sabe? Qualquer erro. Se eu quisesse brincar no simulador, eu ficar pegando um monte de coisa. Aí eu parei de fazer live de simulador. Que merda, cara. Aí, o propósito maior é o seguinte, é falar para todo mundo. Porque na aviação tem um negócio que se chama pano preto. Que é você esconde determinadas informações para deixar o caminho da pessoa mais difícil para chegar em algum objetivo que ela queira. E esse termo parece que surgiu numa época que o Brasil comprou uns caças da França e o Brasil queria aprender a tecnologia de montar avião. Só que vieram os mecânicos franceses para fazer tudo isso e eles botavam uma lona preta assim para não deixar os brasileiros aprender como é que fazia o negócio. Aí surgiu esse termo pano preto. É mais ou menos essa história. Entendi. E isso existe até hoje. Então existe muita gente falando, é muito difícil ser piloto. Como é que faz para ser piloto? E as informações são muito esparsas, porque existe toda uma burocracia, uma regulamentação. E é difícil as pessoas encontrarem a informação no lugar condensado. Aí, já que eu ia ser piloto, eu falei, mais do que isso... Vamos mostrar como é que faz para todo mundo? Vamos democratizar essa aviação? Falar, você não precisa querer trabalhar na aviação para ser piloto, porque é um negócio muito legal ser piloto. Mas muito legal pilotar um avião. Deve ser muito você foda, sozinho. deve ser muito foda. E
E por que você não pode ser? Tipo, tu tá com quantos anos? 40? 35. Caralho, Porra, Igão, tá eu acabado, quis hein? falar 30. É a Mandar te buscar lá na tua casa. Olha lá. 35. Aí, 35, o cara pensa, tô muito velho pra ser piloto. Porra, eu tenho 54, malandro. Eu tô tirando minha licença de piloto. Então por que tu não pode? Por que o outro não pode? Só que ele parece ter a mesma idade que você. Cara, como é que esse cara